que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem, ele vem, ele vem. Espírito é noiva de aleluia, ele vem, ele vem. E se fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E se fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E se fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: e fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Amém. Boa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor. Nós louvamos a Deus pela sua vida, né? Nós já começamos pedindo desculpa, nós tivemos uma instabilidade aqui na internet, por isso nós demos uma caída, mas graças a Deus já estamos de volta para falar do amor de Deus, para estar, né, ouvindo a voz do Senhor, abençoando a sua vida através da palavra do Senhor. Amém? E agora, onde você estiver, eu quero te convidar a você, se você podendo, você fechar os seus olhos, você elevar o seu pensamento ao Senhor. Vamos estar fazendo uma oração. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, por estar podendo, Senhor, levar a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que nessa hora o Senhor esteja abençoando, Senhor, o mensageiro dessa noite, o missionário José Carlos. Nós sabemos que o Senhor já colocou no seu coração a Tua palavra. Pedimos também a Ti, para a vida de cada irmão, cada irmã que esteja assistindo, cada pessoa que ainda não te conhece, aqueles que estarão vendo depois, Pai, quando ficar no canal, no YouTube, no Face. Pai, que Sua palavra esteja falando a cada coração, vá de encontro a cada coração. Apresentamos essa live a Ti e Te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois ela é Tua, Senhor. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vivemos um final de feriado, um início de semana, e agradecemos muito a Deus por estarmos aqui, podendo estar falando da Sua palavra, né? Te desejando uma semana abençoada, e a gente começa a desejar uma semana abençoada falando sobre o tempo, né? E antes de eu estar lendo um texto bíblico, eu queria estar compartilhando algo com vocês. A gente está num tempo difícil, que alguns falam que é final de pandemia, outros não se sabe ainda, mas o que nós sabemos é que nós precisamos estar buscando ao Senhor cada vez mais. Assim como veio um vírus,
né? Jesus é a mesma coisa. O vírus veio de repente, Jesus também vem de repente. E o que nós precisamos é buscar ao Senhor, né? Enquanto há tempo. E a gente vive um tempo também de eleição, a gente vive num tempo também de problemas de saúde, desemprego, família. E nessa hora nós vamos estar levantando um clamor, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja abençoando, né, nos dando um tempo abençoado, um tempo de paz. E vamos estar levantando um clamor nessa hora. Marcos, você levanta suas vidas? Vem, dá para tu vir? O nosso evangelista, né, o diácono Marcos, vai estar levantando um clamor aqui, e logo depois a gente vai estar levando no versículo da palavra e compartilhando alguma coisa com vocês. Amém? Louvado seja Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante e transbordante na vida de cada um. Mais uma noite em que estamos transmitindo mais este dia de palavra, de oração, e carecemos, como eu já disse aqui em outra oportunidade, carecemos sim de muita oração, porque, como a nossa missionária Vânia disse, não sabemos como está, não sabemos ao certo, são muitas desinformações, mas cremos em um Deus que tudo pode, cremos em um Deus de cura, o nosso Jeová Rafá, Ele que pode mudar o quadro de todas as coisas. Então oremos ao Senhor. Soberano, eterno, bendito, maravilhoso, bondoso e glorioso Pai, majestoso Senhor és Tu, o Senhor, meu Pai, que está sentado sobre o seu trono, que contempla, ó Senhor, a cada um de nós, que tem, Pai, em suas mãos o controle de todas as coisas, que nada, Senhor, acontece que não seja da Tua permissão. Como está escrito, Senhor, não caiu uma folha sem, Pai, que o Senhor saiba, sem que o Senhor permita. Até os fios de cabelo de nossas cabeças, ó Pai, o Senhor tem contado, ó Pai. Então, meu Pai, nós clamamos, nós oramos, nós buscamos, nós pedimos a Ti, ó Pai, o Senhor que é o Deus que cura, o Senhor que é o Deus que liberta, o Senhor que é o Deus que salva, o Senhor que é o Deus que sara, como está, ó Pai, escrito no livro de Crônicas, ó Senhor, que o Senhor, meu Pai, se inclina para nós, ouve o nosso clamor, meu Pai, sara a nossa terra. Assim nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, a sarar, Pai, a nossa terra, que o Senhor venha curar, meu Pai, que o Senhor venha, Pai, a tirar todo o mal, retirar tudo aquilo, ó Senhor, que está impedindo, Senhor, inclusive a verdadeira adoração, onde pessoas, meu Pai, andam com medo, andam receosas, meu Pai, muito, Senhor, confinadas em seus lares, ó Pai, não querendo estar nos templos, Senhor, congregando, não querendo estar nos templos adorando, ó Pai, muitos, Senhor, receosos, ó Pai, temerosos por suas vidas, e não, meu Pai, que nós sejamos, meu Pai, melhores do que os outros, mas nós confiamos sim, meu Pai, num Deus que tudo pode, no Deus que tudo livra, não estamos isentos de nada, não estamos isentos, meu Pai, de nenhum mal, mas confiamos em Ti, temos plena confiança de que o Senhor pode sim, ó Pai, nos dar a cura, nos dar o livramento de todo mal. Toma, Senhor, em suas mãos, os que se encontram, meu Pai, em leitos de hospital, Pai, as famílias, meu Pai, de amigos nossos que recentemente foram levados, ó Pai, por esta doença, que o Senhor esteja consolando o coração de cada um, também, meu Pai, daqueles que não conhecemos, ó Pai, daqueles que também são chegados, mas também os distantes, todas as famílias, meu Pai, que perderam entes queridos, porque ali, meu Pai, perderam sim, são pais, são mães, são filhos, irmãos e irmãs que choram a perda, meu Pai, de algum parente, de algum ente querido, que o Senhor esteja consolando estes corações, levando conforto a cada um, ó Pai, e que nós, meu Pai, aqui possamos nos solidarizar, meu Pai, com a dor de cada um. Ó Senhor,
Que nós, Pai, continuemos sendo, meu Pai, guardados e resguardados, ó Pai, debaixo de tuas fortes e potentes mãos, ó Senhor. Que como está escrito, que mal nenhum chegaria à nossa tenda, que mal nenhum se achegue à nossa tenda, sim, meu Pai. Que estejamos livres, que estejamos, meu Pai, escudados em Ti, ó Senhor. Toma, Senhor, em suas mãos, meu Pai. Guarda, livra-nos e proteja-nos de todo mal, meu Pai. É a oração que eu faço a Ti, meu Pai, certo que o Senhor tem os seus olhos e ouvidos voltados para nós nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Missionária Vânia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar lendo agora um versículo, Apocalipse 3:20, antes de... Enquanto isso, compartilhe a nossa live. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, né? E vamos ajudar. Cada vez que a gente compartilha a live, é como se a gente estivesse distribuindo um folheto, né? Então, o que nós pedimos a você é isso, que você distribua esse folheto, compartilhando a live com a mensagem ao vivo, tá? Apocalipse 3:20 nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, e ele comigo. No que Jesus está dizendo aqui, ele está à porta, ele bate, e Jesus é muito educado, entendeu? Ou você ouvir a voz do Senhor, abra a porta do seu coração, deixe ele entrar, que ele vai entrar, cear com você, tá? Vai fazer parte da sua vida e você vai ter a salvação. Tá? Então, ouça a voz do Senhor, o que Ele tem a falar ao seu coração. Jesus é muito educado, com certeza Ele não vai arrombar a sua porta. Ele bate e espera que você abra. Tá? Nós temos um inimigo nas nossas almas, esse sim, esse não bate não, ele arromba. Tá? Mas Jesus não, Ele bate e espera com muito amor e carinho que você abra para Ele. Amém? Que Deus te abençoe. E agora eu vou passar para o missionário Zé Carlos, com certeza o Senhor já colocou no seu coração uma palavra abençoada para os nossos corações, e eu queria convidá-lo para estar agora. Você é muito bem-vindo aqui, que Deus te abençoe, que te use mais uma vez com poder e glória, que a mensagem fale profundamente nos nossos corações. Amém? Juliane, um abração, um beijão para você. Juliane é a esposa aqui do missionário Zé Carlos. Amém? Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, boa noite. É bom estar mais uma vez aqui, para dividirmos mais uma porção da palavra de Deus, né? E ouvir o que Deus quer falar para nós, porque nós vivemos no mundo que Ele mesmo diz que nós não somos deste mundo, né? Então, nós temos que estar sempre buscando para que nós possamos entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos falar sobre o tempo do homem, o tempo de Deus, porque nós, como foi falado, nós vivemos em dias difíceis, em dias corridos, em dias que as coisas estão acontecendo, e é necessário que nós venhamos entender a vontade de Deus de acordo com o tempo do homem e com o tempo de Deus. Amém? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, né? Vai dizer: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para tudo, para cada propósito debaixo do céu. Algumas versões vai dizer que há tempo para todas as coisas e há um propósito para abaixo do céu. Aqui, irmãos, o que Deus colocou no meu coração para nós nessa noite, concernente o tempo. Nós vivemos no tempo Cronos, que é o tempo do homem, um tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Nós vamos entender isso porque Cronos do grego tirado exatamente do cronômetro, né? E o tempo de Deus, ele não tem fim. Ele não tem começo e não tem fim, porque é Deus. Deus é infinito, né? E nós vivemos num mundo
para vocês entenderem, sujeitos à regra, sujeito a tantas coisas, no mundo a qual a regra é o seu tempo, o tempo que nós vivemos hoje, tudo é formado dentro de um tempo, a sua agenda ela tem um tempo, o seu horário de trabalho ela tem um tempo, os seus afazeres na sua casa tem um tempo, em tudo que envolve o homem tem um tempo. Para vocês entenderem, até o nosso tempo neste mundo é curto. Jó vai dizer lá no capítulo 8, versículo 9, que os nossos dias na terra são como sombras, né? De repente parece, de repente vai sumir. Pedro vai dizer que nós somos como uma neblina que vem e de repentemente vai dissipar. E nós vemos isso no decorrer do tempo da nossa vida, né? Eu me lembro quando eu era mais jovem, estava naquela luta, tinha mais ânimo, só que a idade vai chegando e você vai cansando e você vai vendo que as coisas é diferente. Exatamente isso que aconteceu com Salomão quando ele escreveu Eclesiastes. Na velhice dele ele foi entender as coisas. Passado, durante a juventude dele, se divertiu. Ele vai dizer que fazia festas, vivia, curtia a vida. Vamos dizer assim, que curtia a vida adoidado. Mas chegou a velhice, por volta dos seus 60, 70 anos, ele foi entender que há tempo para todas as coisas. E uma coisa que me chama a atenção, irmão, é a questão do nosso tempo para Deus, né? Pelo fato de nós vivermos num tempo Cronos, né? Cronos, o homem vive dessa maneira, quer dizer, imediatista. O homem tem tempo para tudo. Você pode anotar, você tem tempo para entrar no trabalho, tempo para sair, tem tempo para estudar, para jantar, para almoçar, tomar banho, como eu já falei anteriormente, né? E muitas das vezes nós não arrumamos tempo para o Senhor, de tantas coisas que fazemos, né? Porque quando nós olhamos para o nosso dia a dia, alguns vão dizer assim que o dia tinha que ter 30 horas, tinha que ter 35 horas, porque ele faz tantas coisas que não tem tempo. Eu costumo dizer que muitas das vezes a pessoa sai para trabalhar, acorda de manhã cedo e já acorda cansado, com sono. Quando eu voltar à noite eu oro, quando eu voltar à noite eu leio a palavra de Deus, e assim vai, trabalha o dia inteiro, chega cansado em casa, tem que cuidar das famílias, etc. Depois eu vou ler. Quando pensa que não, ela está na hora de dormir, às vezes ela até ajoelha para orar, ou mesmo para ler a palavra de Deus, acaba dormindo de tão cansado, porque o dia foi corrido, o dia não foi do jeito que ela queria. Ela fez o que tinha que ser feito para ela, com questão da sua vida, aqueles que estão ao seu redor, mas o momento para com Deus não teve tempo e acabou dormindo. Eu costumo dizer, anteriormente em São Paulo a gente falava assim que se vacilasse, as pessoas oravam, dormiam, às vezes até orava e abençoar até o inimigo, de tão cansado que estava, né? Então é uma coisa que nós temos que aprender. Nós não devemos sacrificar o nosso tempo em tudo, nunca, para que nós venhamos ter tempo com Deus, né? Eclesiastes está dizendo assim: há tempo para todas as coisas, para tudo há uma ocasião certa, há tempo para todas as coisas, e há um tempo certo para cada propósito. Existe o tempo do homem e o propósito de Deus. O tempo do homem consome o homem. O tempo do homem procura afastar o homem de Deus, mas o propósito de Deus na vida do homem continua. O propósito de Deus para que ele venha se chegar a Deus continua. Nós vamos entender isso em Mateus 7,7, quando ele vai dizer assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Mas para mim buscar e Deus me dar, para mim buscar e encontrar, eu tenho que ter tempo para Deus. Eu tenho que ter um tempo para que o propósito de Deus venha acontecer na minha vida. Para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, venha acontecer na minha vida. Mas para isso é necessário eu estar
em oração. Mas para isso é necessário eu buscá-lo em oração. Mas para isso é necessário eu estar na palavra dele. Irmãos, porque o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a nossa correria da vida, muitas das vezes impede de nós orarmos a Deus, de nós lermos a palavra. Aí eu pergunto a você, mas você responde a si mesmo: há quanto tempo você não ora com Deus como você orava antigamente? Há quanto tempo você não lê a palavra de Deus, não medita na palavra de Deus como você fazia anteriormente? Por quê? Se não está fazendo, porque o cotidiano, a vida mediatista, a vida corrida nossa, faz com que vai nos afastando aos poucos de Deus. Porque, irmão, nós devemos entender uma coisa: Deus nos chamou para um propósito debaixo do céu. Deus nos chamou para algo. Nós vamos ver isso no decorrer da obra de Cristo Jesus. Nós vamos ver isso no decorrer da obra, na vida de muitos, para vocês entenderem. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir de 17, diz assim: ó, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando-os ao máximo a cada oportunidade. Será, irmãos, que nós temos aproveitado a cada oportunidade que Deus nos tem dado? Mediante o que está acontecendo, mediante o nosso dia a dia, porque nós somos mediatistas, nós vivemos em torno daquilo que está ao redor nosso, em torno de amizade, em torno da mídia, em torno das redes sociais, etc, etc. São tantas informações no nosso dia a dia que nós não vigiamos, não tomamos cuidados naquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque na realidade muitos hoje têm um propósito com Deus, mas o propósito não é de agradar a Deus. Como o próprio Jesus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus, porque os propósitos são outros. Nós não vamos à casa do Senhor simplesmente para colocar diante de Deus aquilo que precisamos, porque nós, na realidade, nós precisamos muito mais do que aquilo que o nosso corpo precisa, que é a presença de Deus. Então, quando ele está dizendo aqui, tenham cuidado da maneira que vocês vivem, irmão, nós temos que nos analisar como que eu tenho agido diante de Deus, como que eu tenho me apresentado diante do Senhor, como eu tenho conversado. Será que eu tenho conversado com o Senhor? Será que eu tenho falado com o Senhor para perguntar a Ele qual que é a vontade dEle, qual que é o propósito dEle para a minha vida, qual que é o propósito dEle para a sua vida? Porque se nós não atentar para a maneira que nós vivemos, nós vamos passar por dias maus. Às vezes, irmão, nós vemos pessoas nos dias de hoje, pessoas que outrora que era cheia do poder de Deus, que Deus usava tremendamente em profecia, que Deus usava tremendamente na palavra, no ensino e tantas outras coisas, ganhar almas, na libertação, já não são mais o mesmo, porque deixou deixou o tempo dela ser ocupado por coisas que não agradam a Deus. Eu não vou dizer assim que não, o nosso cotidiano, que a gente tem que deixar de fazer algumas coisas para estar na presença de Deus, mas a gente tem que aprender a remanejar, a gente tem que aprender a organizar a nossa vida diária, para que nós possamos estar na presença de Deus, para que nós não venhamos ser como muitos, como eu estava falando outrora, muitos lá atrás que eram usados por Deus, hoje já não são mais a mesma pessoa, porque deixou as coisas do mundo entrar no seu coração. Quer dizer, o tempo, o cronos do mundo entrar no coração, tomar aquela essência de Deus.
Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós devemos entender uma coisa, irmãos. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida, e Deus tem um propósito na vida de todos que estão ao nosso redor, de todos aqueles que estão à nossa vista, ao nosso conhecimento. Porque o desejo de Deus é salvar a todos. Agora, se eu deixar me levar para as coisas do mundo, eu vou terminar me afastando do centro da vontade de Deus. Porque, na realidade, o nosso corpo fala mais alto, os nossos olhos, que são a janela do corpo, faz com que o corpo venha desejar algo. Muitas das vezes, é como que eu sempre falo, às vezes nós trabalhamos, corremos o dia inteiro, o corpo pede para estar em casa. Como nós estamos aqui nessa live agora, neste momento, nós poderíamos estar em casa, nós poderíamos estar no sofá descansando, deitado, mas nós estamos aqui o quê? Para fazer com que o propósito de Deus venha a ser realizado em alcançar vidas. Então nós deixamos o nosso conforto para fazer a vontade de Deus, mas isso não é todo dia. Todo dia nós não estamos aqui, todo dia nós não estamos na igreja. É como que a palavra está dizendo, num propósito determinado por Deus debaixo do céu. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Porque, irmão, a Bíblia vai dizer assim, ó, Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos uma boa obra. Se nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para que nós possamos fazer uma boa obra. Então, se eu não estiver no centro da vontade de Deus, sendo eu criação de Deus em Cristo Jesus, então eu não vou fazer a obra. É necessário nós estarmos na vontade de Deus. É necessário nós estarmos buscando o Espírito Santo constantemente. É necessário nós estar em oração, ligado com Deus. É necessário nós estarmos na palavra de Deus. O próprio Jesus disse, se vós tiveres em mim e minha palavra estiverem em vós, pedireis o que quiser. Muitas das vezes nós não estamos em Cristo Jesus, mas estamos pedindo algo que nós, irmão, será que nós temos direito? Será que nós temos feito a vontade de Deus? Porque se Ele está dizendo que nós somos criação de Deus em Cristo Jesus para uma boa obra, eu acho tremendo. Porque quando eu faço a boa obra, não é necessário. O próprio Jesus disse que os sinais seguiriam a todos que crescem. Então, se os sinais seguiriam a todos que crescem, não tem por que eu me preocupar com a minha vida, com aquilo que o Senhor vai providenciar. Tem coisas que eu vou ter que correr atrás. Tem coisas que eu vou ter que lutar para ter. E o Senhor vai junto comigo. Mediante eu estando junto com Ele. Mediante eu estando no centro da sua vontade. Porque eu sendo criação de Deus em Cristo Jesus para uma boa obra, então quer dizer que eu tenho que fazer esta boa obra. Eu tenho que caminhar com Deus conforme a sua vontade e o seu querer. E o que eu acho interessante, irmãos, que Jesus mostra isso para nós claramente. Claramente. No Evangelho de Mateus 9:35, Jesus vai dizer assim, ó, Jesus ia passando por toda a cidade e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Olha, é tremendo isso. Porque Jesus, ele estava cumprindo o propósito de Deus debaixo do céu. Como Eclesiastes vai dizer. Quando ele vai dizer que há tempo para todas as coisas, ele está se referindo ao homem. Mas quando há um propósito debaixo do céu, é o propósito de Deus. Nós vemos aqui que Jesus está cumprindo o propósito de Deus. Jesus não vou dizer que ele, literalmente, que ele não está preocupado com a sua vida.
A Bíblia não vai relatar isso, mas eu creio que ele se preocupava, até porque então ele tinha famílias, seus familiares. Mas aqui ele estava fazendo algo essencial, que era cuidar do propósito de Deus. Que era o quê? Ir pela cidade e povoados, fazer o quê? Ensinar. Ele ia para curar. Ele ia para levar as boas novas do reino de Deus. E foi para isso que nós fomos chamados também, irmão. Foi para isso que você foi chamado também. Foi para isso que você foi chamada também. Para ensinar. Para curar. Para levar as boas novas. Para curar, levar o Espírito Santo àqueles que não conhecem. Para levar a salvação, para levar a libertação. Mas o tempo, Cronos, o tempo atual, o tempo dessa era, tem tomado o lugar do propósito de Deus em nossa vida, em sua vida. Eu não sei o que está acontecendo. Quando você olhar para dentro de si, quando você olhar para trás, o que Deus, da maneira que Deus te usava lá atrás, você vai olhar e vai dizer assim: verdade, eu não tenho feito isso. Eu não tenho feito isso, eu tenho a autoridade de Deus para fazer. Porque, meu irmão, minha irmã, onde você está, aonde Deus te colocou, o que Deus fez lá atrás, através da sua vida, Ele quer continuar a fazer. Ele quer fazer com que o tempo volte. Lembra quando ele vai dizer: volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. O que ele quer dizer? Você é ferramenta necessária para o meu propósito neste mundo. Mas aí você vai dizer: mas eu não consigo mais. Você consegue, irmãos. O dia tem 24 horas. Se nós formos calcular, nós trabalhamos, vamos dizer, das 8 da manhã às 18 horas, são 10 horas, sobra 14 horas. Nós dormimos aproximadamente 8 horas. Vai sobrar 6 horas. Dentro dessas 6 horas, você pode separar 1 hora para o Senhor, para que você venha se fortalecer. Porque quando você separa o tempo para o Senhor, aí você vai se fortalecer. Você vai ser a quem você era lá atrás. Você vai voltar a como nós falamos aqui lá na Cidade de Deus. Você vai estar cheio de fogo. Você vai estar cheio do poder de Deus. Porque você separou o seu momento para com Deus. 1 hora, meia hora. Ah, mas eu não consigo. Separe 5, 10 minutos e assim você vai acrescentando. Porque no seu tempo quem vai acrescentar é o Senhor. Quando você fazer com que o seu tempo, o Senhor venha ser encaixado dentro dele, aí as coisas vão começar a ser transformadas. Primeiramente não ao seu exterior, mas dentro de ti, no seu interior. Porque você vai dizer: ah, mas eu estou fraco. Então, irmãos, exatamente isso que nós temos que fazer. Exatamente isso que nós temos que lutar para estar no centro da vontade de Deus. Porque se nós não reservarmos 1 hora, um tempo para Deus, nós que vamos ficar parados no tempo. Nós vamos ficar para trás. Porque o Senhor, Ele já fez a parte dele em questão de nos atrair até Ele. Nos apresentou, se apresentou a nós. Porque você lembra de onde o Senhor te tirou, você lembra de onde o Senhor te trouxe, você lembra o que o Senhor fez em sua vida. Tudo aquilo que Ele fez é porque você tinha tempo, você tinha minutos, você tinha horas para Ele. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. E exatamente isso que eu acho maravilhoso é a vida de Paulo. Quando nós olhamos para Paulo perseguindo a igreja de Cristo Jesus, no momento certo, no propósito de Deus, a qual tinha na vida dele, no caminho de Emaús,
Emaús, eu não me recordo direito o caminho, ele tem um encontro com Jesus, ele tem um encontro com o Senhor, e dali por diante, ele começa a lutar. E eu acho mais bonito que o Senhor vai falar para Barnabé assim: não, eu tenho um propósito na vida dele, tem um propósito, e ele entende isso, irmãos. Dali por diante ele arruma tempo para Deus, e a vida dele não foi nada fácil. A vida dele não foi nada fácil. Nós sabemos, vemos isso nas escrituras, que ele era um homem que foi perseguido, foi um homem que foi preso, um homem que foi açoitado, um homem que foi aconteceu tantas coisas com ele, mas ele nunca perdeu a essência, o tempo dele para com Deus. Quando nós olhamos lá, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver que todos eles tinham tempo com Deus. Todos eles tinham seu momento com Deus. E conosco não pode ser diferente. Às vezes nós vemos pessoas sendo usadas por Deus, vemos pessoas sendo através delas, Deus curando, Deus salvando, Deus libertando, mas não é porque ela é merecedora daquilo, é porque ela busca a presença de Deus, é porque ela arruma um tempo para o Senhor, para que o propósito de Deus venha se cumprir na terra através da vida dela. E assim com Paulo não foi diferente. O que eu acho mais bonito, depois de Paulo ter lutado tanto, Paulo, tantas perseguições, tantas coisas, mas, pregando o evangelho, salvando. Se eu for falar aqui das coisas que Paulo fez, nós não vamos terminar. Ele vai dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que faz um homem chegar e dizer isso? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quer dizer, ele combateu um bom combate, ele lutou para que um propósito venha a ser realizado, não o propósito dele, mas o propósito de Deus. Completou a carreira, aquilo que o Senhor confiou nas mãos dele, ele não deixou escapar, ele foi até o fim, desde o encontro dele com Jesus até a morte dele lá em Roma. Ele não negou, ele não deixou para trás, ele segurou com as mãos firmes e entendeu que era o propósito de Deus dentro do tempo dele. E quando ele vai dizer assim: guardei a fé, ele guardou a fé até a morte dele. Ele entendeu ali que o tempo dele já estava cumprido neste mundo. Ele entendeu que o tempo dele, que Deus deu a ele para neste mundo, estava cumprido. Agora ele estava indo para a morte, porque cumpriu o propósito de Deus. A Bíblia fala que nós temos o nosso nome no livro da vida, mas também tem o livro das obras. O Senhor fala que nós devemos nos apresentar diante dele com as vestes brancas. O próprio Jesus, nesse versículo que nós acabamos de ler aqui agora há pouco, Mateus 9,35, que ele vai dizer que ele estava indo pelos povoados, pela sinagoga, ensinando, libertando, salvando. Ele vai dizer no versículo abaixo, no 37, que os campos estão brancos, pronto para a colheita. Quando eu não estou no propósito de Deus, eu estou fora do tempo de Deus neste mundo. Então eu vou ver esses campos não brancos, eu vou ver eles vermelhos de sangue, vermelhos de pessoas sofrendo, pessoas precisando de socorro. E o que eu acho mais bonito ainda, irmãos, a palavra de Deus é tremenda. Em Gálatas 6:9 vai dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Quer dizer, eu não posso deixar de fazer o bem. A Bíblia vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando.
se eu me cansar de fazer o bem, se eu me cansar de fazer a vontade de Deus, se eu me cansar de estar no propósito de Deus, como vai dizer lá que há tempo para todo propósito debaixo do céu, o que é que vai acontecer? Eu vou desanimar. Mas quando eu estou dentro do propósito de Deus, aqui o texto está dizendo assim, eu vou repetir ele, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Nós vamos colher, quando nós fazemos o bem, nesse tempo em que vivemos, nós vamos colher no tempo certo. Se não desanimarmos, quer dizer, se eu me desanimar, eu não vou colher. Se eu desanimar, eu não vou estar no propósito de Deus. Se eu desanimar, eu vou apagar. Se eu desanimar, vou ser mais um no meio da multidão. Não deixe que isso aconteça. Procure fazer o bem ao próximo, pregando o evangelho, levando a cura, ensinando o caminho da salvação, falando quem é Jesus, curando, orando para ele ser curado, porque você olha para si e fala, mas eu não tenho um dom de cura. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você pode estar lá embaixo, mas ainda há. Eu me lembro que Moisés vai dizer assim, mas Senhor, estou fraco, etc. Deus ainda fala para ele assim, ó, tirarei do teu Espírito que está sobre você e darei para mais 70. Não diga que você não tem o Espírito Santo. Não diga que você está fraco. Não diga que você está desanimado, porque você continua fazendo bem. Você continua fazendo a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, não somente para o próximo, mas para ti também. Receba essa palavra em seu coração, em nome do Senhor Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, palavra abençoada do missionário José Carlos. Irmãos, olha só, eu sei que vocês estão vendo isso aqui na gravação. Houve um problema na nossa conexão primeiro, tanto é que a gente parou, reiniciou e começamos de novo. E agora também caiu, né, quase no final da mensagem, então a gente teve que gravar, tá? E a gente está editando para vocês aí. Mas com certeza a palavra foi pregada e falou aos nossos corações. Agradecemos muito a Deus pela vida de vocês que estão aí no YouTube, no Facebook, né? Que Deus abençoe grandemente, que vocês tenham uma semana abençoada. Os pedidos de oração eu vi aqui de alguns irmãos que pediram, mas justamente quando cai, o chat não fica mais disponível para a gente, então eu não tive condições de ver, mas tem pedido de cura, tem pedido de família, tem pedido de emprego, tá? E a gente vai estar orando nessa hora, apresentando cada um, tá? Os irmãos que pediram. Então, irmãos, que Deus abençoe. Vocês tenham uma semana abençoada. Sexta-feira, 19h30, estaremos nosso culto, né? Vai ser um culto um pouco mais curto, mas teremos um culto aí abençoado aí. O pastor Josevaldo vai estar pregando. E segunda-feira que vem, o pastor Zeca, né? Que é o pastor José Filho, que estava aí no chat do YouTube, ele vai estar trazendo uma mensagem abençoada também. É o pastor da Igreja Jesus, da Igreja Batista Jesus, Pão da Vida no Rio das Pedras, tá? Que Deus abençoe grandemente. Eu vou pedir ao nosso irmão Marcos, ele vai terminar essa live orando, agradecendo a Deus pela sua vida, pela nossa vida, pela vida do missionário Zé Carlos, pela palavra abençoada. Amém? Que Deus te abençoe até sexta, se Deus quiser. Glória a Deus, aleluia, maravilha, palavra abençoada, palavra de bênção, palavra de salvação para as nossas vidas. Nosso tempo realmente é curto, né? Dizemos que o nosso tempo é curto, mas a Bíblia diz isso, há um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo da terra. Louvado seja Deus. A irmã Vânia já agradeceu, então oremos pelo encerramento de mais esta live. Senhor Deus e Pai, graças te dou, ó Senhor, por mais esta noite. Graças te dou, ó Pai, pelo Senhor ter até aqui nos conduzido, até aqui, ó Pai, nos colocado de pé, ter, Senhor, direcionado a palavra desta noite, ter direcionado, meu Pai, as orações desta noite. Eu agradeço a Ti, ó Pai, pelo Senhor
ter, Senhor, também nos dado, Senhor, a sabedoria suficiente para podermos, Senhor, contornar, meu Pai, as situações adversas, ó Pai. Muito obrigado por tudo isto. Senhor, a esses pedidos, ó Pai, de orações que chegaram até aqui, ó Pai, que não foi possível, ó Senhor, olhar, estar, Senhor, conferindo todos eles, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor, meu Pai, que é onisciente, o Senhor que é onipresente, ó Senhor, vá, meu Pai, de encontro a cada um, ó Senhor, que colocou, Senhor, a fé ali, Senhor, diante de Ti, através desses pedidos, Senhor, de oração, seja cura, seja libertação, seja lá, meu Pai, o pedido que a pessoa tenha feito, ó Senhor, que o Senhor possa estar entrando com a Tua providência, meu Pai, na vida de cada uma destas pessoas, ó Senhor. Toma, meu Pai, em suas mãos, e que nós possamos, meu Pai, juntos dar testemunhos, ó Pai, das bênçãos e das vitórias que o Senhor tem, meu Pai, preparado para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tudo, que o Senhor nos dê uma noite de sono abençoada, meu Pai, ou seja, o dia, ou seja lá, meu Pai, a situação a qual a pessoa estará assistindo, Senhor, este vídeo, que o Senhor esteja tomando a vida de cada um, ó Senhor. Eu oro a Ti, meu Pai, agradecido no nome santo de Jesus. Amém e amém.